Estamos iniciando mais um Alego Entrevista, dessa vez com a advogada Darlene Liberato. Seja bem-vinda, uma advogada que representa muitas mulheres aqui em Goiás, mulheres que não têm condição, às vezes, de se defender, não é isso, doutora? É um grande prazer estar aqui e, infelizmente, as mulheres vítimas de violência doméstica normalmente não têm condições financeiras de arcar com os custos de um processo. Então, em razão disso, eu optei por dedicar parte da minha vida, da minha história na advocacia, a defender os menos favorecidos, as pessoas que não têm condições financeiras para levar, porque um processo já é muito dolorido emocionalmente para a parte mais fraca e financeiramente também, porque quase sempre envolve mulheres e crianças. Menos favorecidas, que não têm condições financeiras, às vezes, de sequer se manter. Então, em função disso, eu dedico parte do meu trabalho para atender essas mulheres vítimas de violência. E, doutora, últimos dados agora, de acordo com o levantamento, uma a cada 3 mulheres, né, no Brasil sofrem violência, tanto sexual quanto física. E você acha que esse número aumentou devido à pandemia? O número de feminicídios aumentou muito, o perfil do agressor também mudou muito. O que acontece? Tudo agora, desculpem a pandemia. O que na realidade ocorreu é que durante um certo período todo mundo foi obrigado a ficar em contato com o seu companheiro e, obviamente, isso implicou também na perda do emprego, implicou em crianças dentro de casa e a maneira mais óbvia de se vingar dessa situação é, claro, agredir a mulher, que é a menos, obviamente, em todos os casos, é a mais prejudicada, é a mais suscetível tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque ela teve que trabalhar em casa, ela teve que cuidar dos filhos, ela teve que trabalhar online e, em razão disso, também os homens perderam o controle. Não, obviamente, o homem agressor, ele não é comum, ele é uma exceção. Então, o homem agressor não é uma regra. Mas, infelizmente, o número de agressões aumentou muito e também o número de divórcios também aumentou muito. E muitos homens se aproveitaram desse período de pandemia, onde as pessoas não estão sendo presas, nem por atraso na pensão alimentícia. Não existe mais audiência de custódia, os processos são todos online, então o juiz é obrigado a analisar, naquele momento, sem a presença do agressor, se ele vai ser solto ou não. Com a superlotação dos presídios, obviamente, como na grande maioria ele é réu primário e tem bons antecedentes, o juiz imediatamente expede o alvará de soltura. Então, que tem essa mudança no Poder Judiciário e essa mudança no cotidiano fez com que a violência contra a mulher aumentasse muito. E quando a gente pensa em violência contra a mulher, a gente vai logo, né, para essa violência física, né? Mas temos também a violência sexual. E essa violência sexual não é, de forma muito simples, não é só aquele ato ali de penetração, né, que a mulher não permite, mas é um toque, né, uma palavra. Explica um pouquinho como funciona essa questão de importunação sexual, né, que vai muito além, às vezes, dessa forma mais agressiva, né, de agredir a mulher ali de forma sexual. Exatamente. O Código Penal, todas as leis, Código Penal, Civil, Código do Trabalho, as leis foram obrigadas a alterar em razão da mudança da vida das pessoas. Então, antigamente, para que se consumasse o crime de estupro, era necessário que fosse usado violência e que também houvesse a conjunção carnal, ou seja, a relação sexual. Atualmente, já existe o crime de importunação sexual. A importunação sexual é qualquer ato feito por um homem sem o consentimento da mulher. Por exemplo, ocorre muito em transportes públicos, né? Homens que importunam, que encostam, que falam gracejos de uma forma violenta, de uma forma humilhante. Então, importunação sexual através de telefone, de WhatsApp,
de mensagens nas redes sociais. Então, tudo isso foi alterado no Código Penal, a legislação alterou para que os homens também paguem por esse crime de importunação sexual. Ou seja, uma cantada feita de forma agressiva é uma importunação sexual. E o estupro, ele não mais precisa de haver a consumação do ato sexual para que seja um estupro, um crime de estupro. Então, isso aumentou muito a pena dos agressores das mulheres. Felizmente, né? E devido a esse aumento, como nós falamos, por causa da pandemia, né? Mas, na verdade, não só por causa da pandemia, já é um problema, né? Já de muito tempo, um problema frequente, mas novas leis foram aprovadas recentemente. Agora nós temos um Cadastro Nacional de Dados de Violência contra a Mulher e também, que foi aprovado há uma semana, né? E também na última semana também tivemos algumas mudanças nessas medidas protetivas, né? Agora a mulher, ela fica mais segura com relação à execução, né? Porque agora é mais rápido dela buscar o seu direito, mas também é mais rápido disso ser executado, né? Dela ter a segurança de realmente ela vai estar protegida. Exatamente. Antes dessa lei, a medida protetiva era concedida através de uma determinação judicial. Ou seja, a vítima ia até a delegacia da mulher, instaurava-se o inquérito, a delegada remetia para o judiciário analisava o pedido através do Ministério Público, do juiz, para voltar com a medida protetiva para que a delegada entregasse para as mulheres. A grande maioria das vezes, quando essa medida protetiva chegava até a mulher, ou ela já tinha sido morta, eu tenho vários casos que com a lentidão dessa medida protetiva elas morreram, ou várias mulheres foram obrigadas a voltar para seus agressores, porque elas não tinham para onde ir, não tinham com quem deixar os filhos. A violência psicológica, às vezes, ela é muito maior do que a violência física. Então, era uma dificuldade, principalmente em finais de semana, feriados, havia uma certa dificuldade. E, infelizmente, o Poder Judiciário brasileiro, ele é muito lento. Os juízes não conseguem trabalhar, deveria haver realmente uma grande mudança no Poder Judiciário. Infelizmente, não temos o número de delegacias que nós necessitávamos de ter. Existem poucas delegacias, por mais que os delegados trabalhem, se desdobrem, os juízes. O problema é realmente o pequeno número de pessoas para atender a população brasileira. E nesse processo, muitas desistiam, né? Ou acabavam perdendo a vida. A grande maioria também desistiam, porque é complicado. Uma mulher agredida, ela vai numa delegacia, ela espera horas para ser atendida. Ela está desesperada, ela quer uma resposta, ela quer uma segurança. Ela demora horas para ser atendida. Quando ela é atendida, ela tem que ir para o IML. Ela é atendida... ela fica esperando horas no IML para ser atendida. Quando ela é atendida, às vezes ela é atendida por um homem, por um médico legista, que não o desqualificando, mas a mulher já está humilhada, às vezes foi vítima de violência sexual e é muito constrangedor fazer esse exame. Aí que o laudo do IML volta para a delegacia, existe uma burocracia muito grande. Então, a grande maioria das mulheres diz, não adianta eu fazer denúncia, não adianta. E com essa lei aprovada semana passada, o que acontece? A medida protetiva pode ser concedida independente da oitiva das partes, independente da oitiva do Ministério Público, ou seja, o próprio delegado pode conceder essa medida protetiva. E, emendando no outro assunto que você disse, vai existir também um Cadastro Nacional dos Agressores. Por que isso é muito importante? Porque assim que essa medida protetiva sai, o nome do agressor vai para esse Cadastro Nacional dos Agressores. O que acontece? Se um agressor mata uma mulher, comete uma tentativa de feminicídio contra uma mulher e mora no Rio de Janeiro, ele vem para Goiás, está tudo certo. Não tem como se verificar se é uma prática
prática contumaz a violência. Nesse cadastro nacional, qualquer pessoa do Brasil poderá ter acesso aos homens que respondem por crimes contra as mulheres. E o importante ressaltar que nós precisamos de políticas públicas que impeçam com que esses homens, já que eles não acreditam na justiça, que impeçam que esses homens, pelo menos, continuem no meio das mulheres. Existem locais que vão exigir uma certidão de que ele não está nesse cadastro. Então, ele não podendo trabalhar, ele, obviamente, é uma medida pedagógica. Sim. Ele vai pensar 1, 2 ou 10 vezes antes de fazer parte desse cadastro, como fazer concurso, enfim. Como a lei ainda não foi aprovada... Vai estar excluído da sociedade, exatamente, né? Vai estar excluído da sociedade. Então, é muito importante que haja esse cadastro, tá? E que também essas medidas protetivas possam ser efetivadas de uma forma mais rápida. Excelente, doutora. E nós temos um projeto que está tramitando aqui na casa do deputado Paulo Trabalho, que fala justamente dessa palavra, né, que a senhora mencionou agora, de constrangimento. Muitas mulheres, na hora de fazer o exame ginecológico, passam por isso, né? Porque geralmente é um ginecologista, às vezes é até uma jovem, uma pessoa que foi a primeira vez ali fazer uma consulta e ela se sente, né, incomodada, está sendo atendida por um ginecologista, ele pode até abusar dela, como tivemos o caso do ginecologista em Anápolis, né, que foi solto, infelizmente, e agora vai ser colocado como lei, como obrigatoriedade dessa paciente ter uma pessoa para acompanhá-la, seja da família, né, ou uma pessoa ali da área da saúde, né, que trabalha na clínica, no hospital, para acompanhá-la. O que a senhora acha desse projeto? Eu acho perfeito, é um projeto que, se a Lei Maria da Penha tivesse, todos os artigos fossem cumpridos, existe uma pretensão, sempre existiu na lei, de que isso ocorresse, que houvessem delegacias especializadas, juízas especializadas, delegadas, enfim, um IML exclusivo para as mulheres e, infelizmente, a lei não é cumprida 50%, tá? Então, esse projeto obrigando, dando à vítima essa oportunidade de ter alguém é muito importante, até mesmo porque, como nós falávamos, ela se encontra num estado de muita vulnerabilidade e é muito constrangedor e às vezes existem adolescentes, por exemplo, que são abusadas sexualmente pelo padrasto ou pelo pai, às vezes com o consentimento da mãe. É inacreditável, mas existe. Então, é muito constrangedor para essa menina ir sozinha. E, às vezes, ela vai com a mãe e ela sabe que a mãe tem participação no crime. Então, ela nem consegue relatar, ela não relata. Às vezes ela mente, que aquela lesão foi oriunda de um outro ato. Então, ela tendo uma pessoa para acompanhá-la, sem sombra de dúvida, tirando o constrangimento, vai ser muito mais fácil para que os profissionais capacitados consigam tirar daquela adolescente, daquela mulher, o que realmente aconteceu, qual tipo de violência a qual ela foi submetida. E a senhora falou que a justiça, né, ela tarda muito, né, ela falha, funciona 50% deveria funcionar muito mais que isso, mas nós tivemos um avanço também, né, nessa Lei Maria da Penha, não é isso? Não, claro, alguns artigos não foram cumpridos, tá? Por falta de estrutura financeira do Poder Judiciário, do Estado, tá? Porque as verbas nem sempre é tão interessante. Mulheres vítimas de violência nunca é um assunto, digamos assim, unânime, porque muitas vezes a mulher chega na delegacia e fala: eu apanhei do meu marido, e ela é obrigada a ouvir: apanhou por quê? O que você fez? Qual era o comprimento da sua saia? Mas você estava com esse decote? Quer dizer, então, é muito complicado, O olhar não é para o homem, para a atitude do homem, né? Mas pelo posicionamento, né? Pela da mulher. Ação da mulher, não pela reação do homem. Pela reação. Sim. Então, existe um mundo ainda machista. Eu digo, todo mundo pergunta, como sanar a violência contra a mulher? Na minha opinião... Na escola, né? Tem que ser lá na educação. Na casa, porque eu sempre digo, por uma experiência de quase 36 anos na área,
eu sempre digo que o homem que bate a primeira vez, ele mata. E a mulher que apanha a primeira vez, ela morre. E um fato muito interessante é que meninos que veem a mãe apanhar, eles agridem a esposa. Por quê? Porque se a mãe dele, que é o bem mais precioso do mundo, apanhava, por que que ele não pode bater em uma outra mulher? Que ele ama. Que ele ama. E a menina que vê a mãe apanhando, ela apanha do marido. Porque se a mãe dela se apanhava do pai, por que que ela não pode apanhar do marido? Então, passa a ser uma coisa comum. Então, eu digo sempre para nós que temos filhos e filhas que a violência contra a mulher tem que vir de casa. O pai e a mãe têm que tentar criar um menino que não seja machista, tá? Obviamente, não estou dizendo que tem que ser uma criação com liberdades, nada a ver. É simplesmente com o ensinamento de que não é não, de que mulher é mulher, que homem é homem e que quando a mulher não quer, nada pode ser feito. E que mulher tem que ser tratada com amor. E assim como as meninas também têm que aprender a se defender, a não aceitar nada nunca, em hipótese nenhuma, de jeito nenhum. E temos o direito de escolher de que forma vestir, né? De que forma não andar, ser agredida sexualmente por isso, ou exatamente, importunada sexualmente por isso. Exatamente, é uma opção. E, obviamente, saindo do lar, a alfabetização infantil nas escolas públicas começa em torno dos 5 anos, eu acho que deveria, na escola, sim, já ter esse aprendizado. Agora, uma mudança que houve, que eu acho muito interessante dizer no perfil do agressor, nessas 2 últimas semanas, nós tivemos publicamente fatos de mulheres que foram vítimas de feminicídio. Antigamente, o homem matava a mulher escondido. Quando ela estava dentro de casa, dentro do quarto, ele dava um tiro e fugia. Hoje em dia é sabido que tem câmeras em qualquer lugar do planeta. Em qualquer lugar do mundo você está sendo monitorado. E os 2 últimos crimes que tivemos essa semana, num bar aqui numa cidade do interior de Goiás, e um feminicídio de um advogado praticado contra uma namorada dele em Minas Gerais, todos foram filmados, ou seja, eles não estão se importando sequer com o fato de estarem sendo filmados. Então isso é muito grave, isso significa que os agressores não têm medo mais de nada. Antigamente tinha medo de ser visto, agora às vezes faz questão de ser visto. Então, está na hora de dar um basta, está na hora de políticas públicas, de leis que realmente façam essa punição, porque a gente não pode perder o controle e o Brasil é um país, ele está em 2º lugar no mundo em feminicídio. Isso é uma estatística muito grave, é uma estatística muito, muito grave. E uma outra mudança que houve no perfil dos agressores é que normalmente as mulheres agredidas eram mulheres mais simples, mulheres pobres, mulheres que não trabalhavam, que dependiam economicamente de seu marido, eram mulheres que tinham uma renda abaixo de um salário mínimo, eram mulheres que tinham mais de 4 filhos. O ano passado nós tivemos o exemplo, há 2 anos atrás, de um agressor que matou a mulher que era juíza na frente dos filhos. Então hoje mata-se juíza, mata-se delegada, mata-se médica, mata-se profissional liberal, bate-se em jornalista. Nós tivemos um caso muito grande, muito grandioso aqui esse ano no estado de Goiás, infelizmente, contra uma colega jornalista, e que o que acontece? Ninguém tem medo de nada. Você não tem medo de bater numa mulher que todos os dias tem um programa ao vivo na televisão? É uma afronta. Isso é uma afronta. Então, o perfil dos agressores hoje morre. Mulher pobre, mulher negra, mulher que não trabalha, mulher com 5 filhos, e morre uma grande executiva de uma multinacional, uma juíza, porque eles sabem que a punição, infelizmente, existe.
Doutora, infelizmente nosso tempo, né, já está esgotado, mas foi muito interessante. Mais uma vez, seu trabalho é incrível, principalmente por defender as mulheres, mas também as mulheres que não têm essa condição financeira, né, de buscar ajuda, de ter alguém para representá-las. Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada por sua presença aqui no Alego Entrevista. Muito obrigada. E lembrando, para você de casa, não é não.